Oi! Hoje eu vou falar sobre história. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em geografia e eu sempre tive excelentes professores, tanto de geografia quanto de história política. Meus professores da faculdade, da universidade eram fantásticos, assim. Mas eu sempre fui interessada em história desde muito jovem. Aos 8 anos de idade, eu lembro que eu peguei um anuário que contava, que tinha as cartas das pessoas que estavam no campo de concentração de Auschwitz. E as cartas que eram escritas para as famílias, né, as cartas que eram deixadas antes das pessoas irem para as câmaras de gás. E essa semana aconteceu alguma coisa muito surpreendente. Eu não sei se vocês sabem o que ficava escrito nos portões de Auschwitz: o trabalho liberta. Era essa frase que estava escrita, porque as pessoas iam para os campos de concentração e elas não necessariamente sabiam o que acontecia lá. Elas achavam que era um campo de trabalho, mas não se tinha a plena concepção no início do que se acontecia ali, né? Oi, querida Marlene, tudo bem? E eu lembro aos 8 anos de idade, eu lendo sobre essas cartas de despedida das pessoas que faleceram em Auschwitz. E eu era muito jovem, embora eu fosse muito jovem, aquilo me marcou muito e eu acabei sempre pesquisando muito e eu acabei ao longo da minha vida pesquisando muito sobre o que aconteceu no nazismo, enfim, o quanto o nazismo foi extremamente. Obviamente a gente teve outros tipos de regimes, mas assim, o quanto o nazismo ele foi extremamente brutal, não só com os judeus, né, mas no sentido religioso, no sentido moral, enfim, o que eles achavam que não era puro o suficiente era exterminado. E isso, assim, de certa forma, legalizado, né? E depois, quando eu estava um pouco mais velha, eu li o Diário de Anne Frank. E a Anne tinha uma coisa fantástica, assim, que embora ela tenha. Ela viu um mundo colorido através de uma janela. Ela conseguia isso. Ela conseguia ver o mundo colorido através da janela. Oi, Léo, tudo bem? E, assim, depois de Anne Frank, eu conheci o seu Andor Stern. O seu Andor, ele é um brasileiro e que esteve num campo de concentração, inclusive ele escreveu um livro, o Gabriel Davi, foi espetacular na narrativa junto com o seu Andor. O seu Andor está vivo, inclusive ele vive fazendo algumas lives junto ao Museu do Holocausto de Curitiba, que eu recomendo quem não conhece exatamente o que aconteceu no Holocausto, o que foi o fascismo, enfim, que aprendam com a história, né? Como tudo começou, porque Hitler, ele não se tornou Hitler num piscar de olhos. Houve todo um contexto que foi, logicamente, que ele já era uma pessoa má na essência, né? Mas houve coisas que o levou ao poder. Então fica aí a dica para quem não sabe o que é pesquisar. E me chocou um pouco essa semana o SECOM usando a frase "o trabalho liberta", uma frase conhecidamente utilizada pelo regime nazista. E aí, o que é o SECOM? Né? Eu não sei se vocês sabem exatamente, o SECOM é um órgão da Presidência da República. E ele é um órgão da Presidência da República que deveria trabalhar a comunicação social. E aí a gente pega um órgão da Presidência da República que deveria trabalhar, né, a comunicação social. E até os cachorros estão indignados, vocês estão escutando, né? E aí ele usa uma frase que é "o trabalho liberta", que é uma frase conhecidamente utilizada pelo regime nazista e pelo regime que exterminou em câmaras de gás milhares de pessoas, dizimou milhares de famílias. Eu sou apaixonada pelo seu Andor porque ele realmente é uma estrela na escuridão, como é o nome do livro dele,
porque apesar de tudo, ele não deixou de ser luz, né? Ele fazia de um jeito, ele encontrou um jeito mental de continuar sendo luz, que é o que também aconteceu com o Viktor Frankl, né? Que ele também, através de ter uma esperança, ele conseguiu passar por aquilo. Obviamente, não é que as outras pessoas não tinham esperança. Eu acredito que muitas pessoas dentro de um campo de concentração tinham sim esperança. Algumas sobreviveram para contar, né? E falar que sobre a esperança. Mas me choca um pouco em 2020 a gente ter tanta representação assim. O Museu do Holocausto de Curitiba, eles não se envolvem politicamente, eles são bem restritos a essa questão política, mas eles precisaram vir a público, porque assim, tanta gente começou a questionar eles, mas tipo, vocês não vão falar nada, eles estão fazendo apologia ao nazismo, e de fato está. A frase, o trabalho, ninguém usa essa frase justamente porque ela é vinculada ao regime. Ela é vinculada ali ao regime nazista. Ela é vinculada, tá ali, é escrito, né? E aí aqui eu vou até falar o que eles falam o que o Museu do Holocausto fala. Que os discursos como esse enaltecem ideologicamente políticas nazistas, demonstrando a continuidade dos aspectos de tal doutrina no presente e que merece posicionamento firme contra. Cuidado com o que você anda apoiando por aí. Talvez você esteja apoiando o nazismo sem perceber, de alguma forma, né? Embora a gente não viva num regime nazista, né? A gente vive talvez algumas situações muito semelhantes e a gente só não está percebendo, né? Porque é o que eu falei, o campo de concentração não nasceu assim. Foram conta-gotas que foram acontecendo durante a história, entendeu? Hitler, ele não se tornou Hitler do dia para a noite. Foram conta-gotas, foram se dando sinais, né? O Hitler usou uma situação política do momento, né, uma situação de crise do momento, e foi ganhando poder e foi se fortalecendo, e aí ele se tornou Hitler. As situações hoje são tão, tipo assim, em alguns momentos são muito parecidas, os discursos muito alinhados. E aí o Instituto, né, deixa eu pegar o nome aqui, que eu esqueci o nome, o Instituto Brasil-Israel diz que não há dúvidas de que se usa hoje referências nazistas e que a história cobrará seu preço. E, na verdade, assim, eles estão se posicionando porque ele fala que não é mais necessário insistir no fato de que o governo está usando em alguns momentos referências ao nazismo. E quem tinha dúvidas já não as tem, né? Se segue no barco, compactua pelo menos em parte. A história vai cobrar o preço. Por que eles falam isso? O pessoal está falando isso? Porque a história é muito similar em alguns aspectos. Para quem gosta de história, pesquise, gente. Para quem tem interesse em história. Eu tô falando porque eu estudei, tá? Eu estudei muitos anos história. Muitos anos, né? Eu sou formada em geografia e história, então eu tô falando uma coisa que eu conheço. E fora isso, eu e o Theo aqui em casa, a gente fala muito sobre isso. Hitler, embora fosse uma pessoa extremamente má na essência, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele articulava várias situações para que jogasse o povo em determinados momentos. Tipo assim, ele fazia com que parecesse que eram as pessoas que queriam aquilo, quando de fato ele jogava a sementinha, entendeu? E hoje, se a gente parar para pensar, é mais ou menos isso que acontece em várias coisas, né? Eu falo e desfalo, eu falo que vou fazer, mas é brincadeira, né? Algumas coisas nesse sentido. Ah, eu vou usar a caneta para abrir, aí o STF tem que ir contra para garantir a saúde, e aí as pessoas se voltam contra o STF. Isso é uma jogada, gente, né? Usar a caneta para colocar serviços essenciais que não são essenciais
né? Eu entendo, gente, eu entendo que as pessoas, eu entendo de verdade, mas usar a caneta para incluir coisas em serviços sociais, porque eles já sabiam, gente, eles sabiam que o STF ia vetar. O que vai acontecer agora? A população se volta a quem? Né? Essa gama, né, da sociedade que olha o próprio umbigo, o que faz? Vai contra, né? Não vai contra o presidente que usou a caneta de forma incorreta, não, ele vai contra o STF. E aí, quando eu vou contra o STF, eu vou contra o regime democrático, porque o STF é o guardião da Constituição. E aí, a impressão que dá é que é o povo que está contra o STF, mas não foi de fato isso que aconteceu. É uma jogada, assim como acontecia lá atrás. Pesquisem a história. Pesquisem a história. Não é a mídia que está tentando derrubar. Não é a mídia que está tentando derrubar. Se vocês forem pesquisar a história de verdade, assim, ó, tira o partido de coração, tá? Independente de que lado vocês pensam que está, porque eu não falo muito de lado, eu falo, a gente precisa sempre se basear em fato e dado, não em lado, né? Baseia-se em fato e dado. Tira teu partido de coração, tira teu político de estimação, pega os livros de histórias que já foram contadas, e compare história. Compare como que foi arquitetado lá atrás as coisas. E quando eu falo história, eu não tô falando nem da história de agora, tipo 15, 20 anos atrás, não. Volta lá, como tudo, quando eu tava falando para vocês de como que começou o modelo e Hitler, enfim, como que tudo começou lá. Quem era Hitler? Como ele se filiou ao partido? Como que ele começou a galgar os cargos? Como que ele chegou ao primeiro poder? Como que ele... Estudem. Estudem. Depois de vocês fazerem uma pesquisa profunda, aí sim, vocês vão começar a entender. Vocês acham realmente que o Instituto Israel Brasileiro ia estar tão chateado se não tivesse alusão? Você acha realmente, né, que o SECOM precisava usar a frase "o trabalho liberta", que é a mesma frase que está no campo de concentração em Auschwitz? A gente precisa usar, fazer analogia ao nazismo? O meu irmão visitou Auschwitz e meu irmão fala que é a pior sensação. Ele fez uma viagem para a Polônia há um tempo atrás e ele foi em Auschwitz. E eu lembro de duas coisas que ele me falou que aquilo, gente, me marcou muito. Eu já sou uma pessoa que já sente muita empatia pela questão da história nazista, enfim, tudo que envolve nazismo, envolve tortura, essas coisas me mexem muito comigo, porque é contra tudo que eu acredito, tipo segregação racial, é tudo contra tudo que eu mais acredito na vida, é contra o que eu acredito, né? E aí, ele falou que quando ele entrou no campo de concentração de Auschwitz, ele sentiu a pior energia da vida dele, ele sentiu uma coisa muito ruim estando dentro do campo de concentração de Auschwitz, porque obviamente é um lugar de tristeza, de dor. E aí ele foi num outro local, que eu não vou lembrar a cidade agora, que tinha uns sapatos, né, na beira do rio, e que as pessoas, era de onde as pessoas eram jogadas, então elas tinham que tirar os sapatos para serem jogadas no rio, né? Era a forma de, para quem não morria de um jeito, acabava morrendo de outro. E tem tipo é como se fosse um memorial, né? Com os sapatinhos. E o meu irmão fala que a parte que mais doeu foi que tinha vários sapatos de adultos, mas tinha os sapatos de crianças. Do mesmo jeito, morreu muitas crianças no regime nazista, né? Morreu muitas crianças no regime nazista, como também crianças foram torturadas na nossa ditadura, né? 39 crianças. Né? Então, a gente precisa entender de história para a gente não repetir a história. E quando a gente vê pessoas fazendo, né, lá uma alusão ao Reich, e quando a gente vê pessoas usando a suástica, e quando o próprio governo usa uma frase conhecidamente repudiada, né, por qualquer pessoa que conheça um pouco de história, precisamos repensar o que estamos fazendo
da nossa história agora. Porque um povo que não conhece história está fadado a repetir. E disse Lima Duarte, né? Eu acho que o que o Flávio Migliaccio acabou ficando muito chateado é porque ele começou a perceber que algumas coisas estão se repetindo em algumas frases, em alguns momentos. Isso é muito duro, né? E quando ele fala a humanidade não deu certo, eu discordo que a humanidade não tenha dado certo na sua plenitude, assim. Algumas pessoas, né? E outra coisa que eu vi um médico falando, que a gente precisa... E é interessante como, né, o SECOM, eu não sabia, gente, uma coisa que trabalha com comunicação, se você usa uma frase, você tem que pesquisar, né? Você está usando comunicação social do governo, você precisa pesquisar se aquele símbolo, se aquela frase faz alusão a um negócio que está errado. E uma das coisas que esse médico falou, gente, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele fala que a gente precisa parar de pôr na conta da ignorância e da desinformação, que é maldade. Porque a gente agora entrou numa fase de tipo assim, ele não sabe, é desinformado, não, gente, tem pessoas que sim, são desinformadas, tem pessoas que sim, tem uma certa ignorância, mas a gente não pode colocar tudo na conta do eu não sabia, tudo na conta do... O Google tá aí, né? Muita gente consegue pesquisar. Então, assim, a gente precisa parar de pôr na conta da desinformação e da ignorância o que é de fato maldade. E a gente precisa parar para analisar se a gente não tá tendo pensamentos que apoiam a maldade. Porque muitas das coisas que a gente vê hoje são chancelamentos de uma maldade velada. Então, precisamos tomar esse cuidado para a gente inconscientemente... Uma coisa é enquanto a gente não sabe, né? Mas a partir do momento que você sabe que aquilo é descaradamente algo que apoia algo errado, a gente não pode ser conivente com isso, não. Não dá. E independente de partido, independente de que... Pesquise a história em si, né? Pesquise os fatos e os dados, né? Saia um pouco da redoma que te cerca, né? Porque a gente tende a buscar as pessoas que compartilham com a gente, né? Das ideologias. Mas pesquise fato e dado. É sua responsabilidade, porque a história está sendo escrita agora. E se a gente não escrever a história do jeito certo, talvez daqui 100 anos, né? Não deu 100 anos ainda da Segunda Guerra, mas daqui 80 anos, talvez nós estejamos sendo utilizados de exemplo para que a história não se repita de novo. Né? A gente já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, várias guerras civis, segregação racial, escravidão... Né? Quantas coisas a gente já teve e a gente fala que a história não se repita. Que daqui a 80 anos, nos livros de história, não seja a nossa história sendo contada para que ela não se repita. Né? Para que não seja as nossas mãos as mãos sujas de sangue, para que não seja as nossas mãos as mãos coniventes com o mal. Né? Porque quem se cala perante o mal, infelizmente, neste momento, coopera com ele. E eu falo, Martin Luther King, ele falava que quando o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E como tem pessoa que eu conheço que é boa, é muito boa e que se cala. Como que eu conheço pessoas extremamente boas que colocaram a ideologia à frente de fato e de dado. Tá errado, se é lé, se é cré, tem que pagar, né? Não dá. Tá errado e ponto, independente de onde seja, de quem seja, tá errado. Né? Não é coerente a gente cobrar honestidade de um lado, mas quando é do meu lado, posso dar um jeitinho. Né? Não é coerente. Então, a gente precisa... Eu realmente espero que daqui a 80 anos... Eu provavelmente não vou estar mais viva, né? Porque eu já tô com 40, só se eu for entrar pro Guinness. Mas não
tão distante assim. Eu espero que na minha velhice, quando eu ler os livros de história, porque a nossa história já vai estar sendo contada lá, eu não sinta vergonha da história. Eu não sinta vergonha de ter vivido aquela época, que eu sinta orgulho. Eu comentei hoje com a minha mãe que se eu tivesse vivido no regime nazista, provavelmente eu ia ser aquelas enfermeiras que escondia as crianças e levava, que tipo dava um jeito de salvar as pessoas, que escondia as pessoas. Eu ia ser dessas. Gente, eu tenho plena convicção que eu ia ser uma dessas pessoas se eu tivesse nascido naquela época. Como eu também tenho plena convicção que se um dia a gente chegar a um extremo, eu vou ser uma das pessoas que vai defender a vida sempre, que vai defender as pessoas que ama, que vai defender o que é certo, né? É isso. Eu acho que a gente está precisando bastante conhecer histórias passadas, né? Bastante conhecer o que esse mundo já viveu, parar de pensar na redominha, começar a dar umas boas pesquisadas, né? Atentar a fatos e dados, pesquisar notícias. Para de usar o WhatsApp para pesquisar notícia, né? É comprovado que o brasileiro é a pessoa que mais acredita em fake news da história. Então, assim, pesquise, mas não pesquise só em jornais brasileiros, não. Começa a dar uma pesquisada em jornais mundiais, né? Começa a ler outras coisas. E se você quiser saber mais sobre o regime, né, sobre o Holocausto, né, que é uma coisa que a gente não deve esquecer justamente para que a gente não repita, tem a página do Museu do Holocausto de Curitiba, que eles fazem um trabalho incrível. E para quem é professor de história, de geografia, e eles têm um grupo que também fazem discussões de como trabalhar isso em sala, de como levar para uma reflexão. Enfim, tem bastante coisa interessante lá e eu recomendo que as pessoas conheçam o trabalho do Museu do Holocausto. Eu recomendo a leitura de Uma Estrela na Escuridão, do Seu Andor, que é um brasileiro, né? A leitura é do Gabriel, o Gabriel que foi o escritor, que é uma pessoa incrível, ele mora ali na região de Santos, enfim, é santista convicto. Ele sempre posta as coisas do Santos. Eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente acaba seguindo nas redes, né? Mas leia o livro do Seu Andor para vocês entenderem o que foi e como tudo aconteceu, né? E como que a gente precisa ser luz, mesmo que todo o redor seja escuridão. Mas para ser luz, a gente precisa iluminar. Não adianta ser luz e colocá-la debaixo de um cesto, porque ela aí não fica escondida, né? A gente precisa ser luz e iluminar, porque se a gente não começar a deixar a nossa luz brilhar cada vez mais, a escuridão toma conta. Então, é o que eu falo, quem se cala perante o mal, coopera com ele. E eu não vou cooperar com o mal, jamais. Conscientemente, eu jamais vou cooperar com o mal, porque como eu não quero, né, tá com as minhas mãos um dia lá nos livros de história, eu ter vergonha da história que eu ajudei a escrever. Eu não quero ter vergonha da história que eu ajudei a escrever. Eu quero ter orgulho da história que eu escrevi. E eu espero ter orgulho da história que a gente ainda pode escrever de uma forma muito melhor do que essa que a gente está escrevendo hoje. A gente precisa fazer isso não só por nós, né? Eu estou com 40 anos, mas tem uma geração que está chegando aí. Minhas amigas têm filhos, né? Eu tenho irmãos caçulas, eu tenho sobrinhas, eu tenho um sobrinho. Tem toda uma geração que está vindo aí que merece encontrar um mundo melhor do que esse que a gente está construindo hoje. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.